Olá, boa tarde. O tema da semana é sobre filtros. E esse tema é um tema que tem sido recorrente nas lives que eu tenho feito nas últimas semanas, que é aproveitar esse tempo que a gente está tendo agora, obrigatório, para que a gente possa usar os filtros ao nosso favor. Agora, simplificando, o que significa esses filtros? Para quem participou das lives, deve estar entendendo um pouquinho do que eu estou falando. Pessoalmente falando, nesse momento em que a gente se torna mais vulnerável e que a gente está, de alguma forma, emocionalmente mais abalado, é o momento que as nossas máscaras caem. Quando a gente fala em análise comportamental, o que são as nossas máscaras? No dia a dia, todo mundo, alguns mais, outros menos, usamos máscaras para criar alguns personagens, alguns protagonistas dentro de algumas situações em que a gente vive. E quando a gente entra num momento de crise, num momento de angústia maior, em que a gente fica mais vulnerável, essas máscaras caem e a gente começa a enxergar as pessoas como elas são. Na vida pessoal significa o quê? Que talvez nesse momento você tenha se dado conta que algumas pessoas que de fato eram pessoas mais presentes ou, enfim, mais empáticas, elas mudaram seu comportamento. Na verdade, as máscaras caíram e elas se tornaram aquilo que elas sempre foram. E que a gente está no momento de filtrar, tanto pessoalmente quanto pensando corporativamente. Voltando para o pessoalmente, será que não é o momento de refletir quem de fato são aquelas pessoas que estão do meu lado, quem de fato são aquelas pessoas que eu posso contar e que nesse momento vão estar junto. Algumas vezes a gente é surpreendido até por pessoas que em outras épocas não estavam tão presentes, mas que nesse momento elas começam a ter uma participação mais ativa nessa solidariedade e nesse momento difícil que a gente está passando. Então a reflexão do lado pessoal é: preciso aproveitar essa vulnerabilidade, essa questão de que a máscara das pessoas está caindo para enxergar as pessoas como elas são e, a partir daí, tomar um direcionamento diferente se for necessário. Trazendo um pouco para o lado corporativo, que seria a minha expertise, que é o que eu realmente trabalho, nesse momento as empresas, algumas pessoas das empresas estão saindo de férias ou, enfim, porque são pessoas do grupo de risco, e outras estão ficando nas empresas, trabalhando muitas vezes home office, ou algumas de indústrias ainda estão trabalhando parcialmente, com algumas restrições. E é momento de a gente começar a pensar se de fato essas pessoas que estão ali são pessoas que eu quero para a organização. Tanto aquelas que de alguma forma estavam dentro de um plano de desenvolvimento de pessoas, como alguém que eu queria a longo prazo que estivesse dentro da organização, como pessoas que eu pensei em de alguma forma estar desligando. Nesse momento, de novo, de vulnerabilidade, onde as máscaras caem, algumas pessoas nas empresas, elas se comportam de uma maneira melhor do que a gente imaginava e nos mostrando algumas habilidades que talvez no dia a dia, que a gente está na rotina, que está na correria, a gente não perceba. Então, é momento de a gente usar esse filtro e começar a perceber algumas pessoas que não são tão marqueteiras, que não fazem esse marketing pessoal tão forte, mas que são pessoas de valor, para trazer elas para dentro. Para dentro, eu digo, para o nosso lado, para entrar dentro desse processo de desenvolvimento e para que a gente possa, de alguma forma, valorizá-las mais. E, por outro lado, algo que acontece é que algumas pessoas, e que talvez estivessem até em processo de desenvolvimento, nesse momento crítico, elas trazem algo que não é muito bom. Ou seja, elas começam a ter um comportamento, talvez por uma falta de inteligência emocional, que a gente se surpreende negativamente. Ou seja, se a gente vai pensar em termos de organização, é muito importante que a gente entenda esse momento e que a gente esteja com os nossos holofotes um pouco mais ligados, de uma forma mais potente, para que a gente possa usar desse tempo como um tempo intensivo, que a gente dificilmente vai ter num curto prazo de tempo, e como a gente não vai ter nesse curto prazo de tempo, que a gente possa usá-lo para enxergar as pessoas como elas são. Porque a partir do momento que a gente enxerga as pessoas como elas são, a gente não só valoriza pessoas desvalorizadas, mas como também a gente enxerga pessoas que de alguma forma estavam criando algumas ensaios dramáticos, estavam criando
algumas coisas teatrais e que não são reais no dia a dia. Ok? Então, espero ter ajudado, espero ter contribuído, falando um pouquinho sobre esse filtro. Sugiro a vocês que, enfim, consigam um tempinho de reflexão. Eu sei que algumas pessoas estão tendo um pouco mais de tempo, outras um pouco mais de dificuldade com filhos, enfim, com toda a situação domiciliar. Mas entendo que o mínimo de tempo necessário é importante para que a gente faça tanto essa reflexão pessoal quanto essa reflexão profissional. E realmente olhe para a nossa volta para ver quem de fato a gente quer que siga na nossa vida, quem a gente de fato quer que siga na nossa empresa, ou na nossa equipe, ou no nosso grupo, porque a questão de estarmos em um momento de crise, sim, traz para que as pessoas se mostrem como elas de fato são e nos ajudem a enxergar as coisas de uma forma mais clara e consigam tomar algumas decisões de uma forma mais assertiva e num curto espaço de tempo. Espero ter contribuído. Em breve estarei aqui para trazer outros temas que eu entenda que são relevantes para vocês. Obrigada!